Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Comigo primeiro é demais. Estamos dando início aqui a mais uma live, certo? Essa live aqui vai ser inteiramente destinada ao assunto de casas financiadas, certo? De como é projetado e executada a tua casa financiada, certo? Então, vai ter a participação da minha parceira engenheira moral, Carol, certo? Então, fica ligadinho aí, que já tem muitas novidades para você, certo? E outra, já deixa aí nos comentários, já vai deixando nos comentários aí qual é a tua dúvida, certo? Qual é a tua dúvida em relação à casa financiada, viu? Pode deixar aí nos comentários. Manda esse aviãozinho aí para os teus amigos também. E eu vou chamar a Carol agora. Doutor Léo Silva, grande abraço. Meu parceiro Jair, tamo junto, meu irmão. Boa noite, Carol. Boa noite, boa noite. Vamos começar. Bom, Esperar o vamos pessoal começar chegar, né? na hora. Emanuel entrou aí, mandar um abração, Emanuel. E aí, Manuel, Carol, meu tudo bom? primo. Como é que tá as coisas? Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos Nas aí na correria, correria. né? Graças a Deus. E aí, tá disposto aí a gente comentar um pouco sobre Pois é, rapaz, a imóveis? correria hoje foi grande. É saindo de um cliente indo pra obra, aquele negócio. Aos 45 do segundo tempo, hein? Não é, homem? Quero mandar um abração também à galera que tá entrando aí. Meu parceiro Victor Hugo, tamo junto demais. Eita. Adiel também, Adiel cantor. Gregório Neto, a galera toda massa aí tá entrando já. Fernanda, Carmelia, Cidinha também. Beijão, Cidinha, fica ligadinha aí que vai ter muita coisa boa pra vocês. E já vão compartilhando, né? Ei, Carol, Oi. tu sabe fixar o tema? Tu tá o quê? Fixar o tema, tu sabe fixar o tema? Sim. Né? Comentar aqui e colocar, né? Mas eu acho Não. que é, tipo. Tu consegue, tu sabe aí? Deixa eu colocar aqui como é projetada e executada a sua casa Você botou um financiada. filtrinho. Deixa eu ver certo. Olha aí, A pessoa rapaz, tem bota até, até uns filtrinhos, ó, que legal. olha, tem até uns filtros em massa aí, gostei, viu? Vai dando. Pressiona. Agora deu certo. É porque eu tô aprendendo Deu certo. agora. Tô aprendendo agora esse Eu negócio. também. E aí, minha gente, chega Isaac mais. também tá aparecendo, apareceu aí também. Pois é, galera, então vamos dar início à nossa live, certo? Vamos fazer uma apresentação bem breve aqui, certo? Primeiro eu vou me apresentar, certo? Meu nome é Samuel Luna, sou arquiteto e urbanista natural aqui de Juazeiro do Norte, tenho 24 anos e trabalho na área de projetos e também de acompanhamento de obra, certo? Estamos fazendo essa live para sanar todas as suas dúvidas em relação a financiamento, em relação à execução da sua casa financiada. Você que tem um interesse de financiar sua casa, o seu empreendimento, você está na live certa. Então agora vamos conhecer a participante da noite, doutora Carol. Bem, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Carolina Oliveira, sou engenheiro civil, formado pelo UFCA, né, desde 2017. Trabalho na elaboração de projetos e execução, né, de obras. Estamos aqui, né? Eu até que propus essa live para Samuel, para a gente poder falar um pouquinho, né, dos aspectos relacionados à concepção e execução, porque eu vi que ele estava muito falando de obra e tal. Eu disse, Samuel, bora juntar aqui essas ideias e vamos falar um pouquinho. Vamos trabalhar junto, né? Vamos fazer uma live junto. E principalmente assim, porque a gente percebe que até em relação à caixinha de dúvidas, que eu até comentei com o Samuel, né, que muita gente tem dúvida muito em relação à burocracia, aos processos, né, de como é que é feito. Muita gente acha que só os construtores, né, essas construtoras que casa imóvel financiado é só imóvel novo, né, e não conhece a parte da construção, né? E também para quem está fazendo um imóvel, né? Está construindo um imóvel como construtor ou pelo aquele processo da Caixa Econômica tradicional que a gente conhece, que não sabe, assim,
como o que deve ser levado em consideração, né, nesse processo construtivo. Então, a gente está aqui para tentar abordar um pouquinho sobre esses assuntos, né? Até interessante que quem tiver dúvida vá colocando aqui nos comentários, que ao longo da live a gente vai falando, né? Pois é, galera, se você tiver alguma dúvida sobre o tema, comente aí e eu quero propor aqui um desafio, certo? Eu quero que você envie pelo menos para 3 amigos seus. Você envia aí essa live, pelo menos para 3. 3 amigos seus aí, envia esse aviãozinho de papel que tem aí bem pertinho, para 3 amigos seus para a gente ter um número máximo de pessoas. Eu sou até ousada, envia para 50 logo. Tome, envie logo para 50. É isso Envia aí. logo para 50, que ver se a gente atinge o pessoal aí, né? Pois que tem é, quero mandar um abraço ao meu parceiro Thales também. Acabou de entrar. Tamo junto, irmão. Tô vendo aí Galera, só os amigos entrando, uma né? dúvida bem importante que eu já queria falar aqui de início com Carol também, que ela está muito na área dessa parte de casas financiadas, projetos para financiamento, é a questão do terreno, certo? É a questão do terreno. Tem muita gente aqui nessa live que já tem um terreno, está pagando o terreno, às vezes está faltando 3 anos, 2 anos para terminar de pagar o terreno, mas sente desejo no coração, né, Carol? Sente desejo no coração de fazer uma casa financiada, com um arquiteto, com um engenheiro, e eles estão na dúvida em relação a isso, certo? Um amigo meu perguntou, disse assim, Samuel, eu tenho meu terreno, certo? Falta 2 anos para pagar, e se eu quiser começar a construir o terreno, como é que eu faço, certo? Eu tenho que terminar de pagar todo, ou a Caixa paga para mim? Então, essa era uma pergunta que eu queria fazer para você, Carol, em relação ao terreno. Vamos falar, né? Primeiramente, é bom porque a gente vai interagindo com as perguntas e às vezes fica até mais fácil, né? Não fica tão palestra, né? Uhum. Veja só, existe a modalidade da Caixa, né, de financiamento, que é essa que a gente está tentando falar um pouquinho, abordar um pouco mais para vocês, que é a modalidade aquisição e construção. Então, o quê? Você tem seu terreno, né? A gente sabe que hoje em dia os impostos relativos a aluguel e a lotes estão subindo bastante, né? Mais de 25% só esse ano, devido a essa crise, etc. Então, muitas vezes, não compensa você deixar seu terreno ali parado, né? Desvalorizando, porque você está pagando imposto, você está, como é que se diz? Tá E fazendo muitas aquele vezes o pagamento IGPM, né, Carol? Muitas e vezes o aí você não IGPM, está... né? Isso, IGPM, que é os impostos que estão, né, que regularizam essa questão de aumento de aluguel e de lote, né? E aí esse lote tá lá sem, como é que eu posso dizer? Sem nenhum, sem nenhuma valorização, né? Sem nenhuma valorização real. E aí a saída que a gente observa é a questão da construção. E aí você pode sim, por exemplo, eu tenho, como esse caso do seu amigo, eu tenho um lote que falta 2 anos para eu pagar. Eu posso fazer um processo de financiamento imobiliário? Pode, né? Hoje a gente tem essa modalidade de aquisição e construção, que ela só existe ainda, né, na Caixa Econômica Federal, né? E aí você pode fazer, né? Por exemplo, você tem esse lote que você está pagando, a Caixa vai quitar o seu lote, ou seja, esse valor que você já pagou volta para você. E aí você já pode investir em uma execução, né? E aí financiar a execução também, né? Então a Caixa financia tanto o lote como a construção, certo? E aí, entendi. no caso do seu Porque no amigo, caso você já fica ele com pode dinheiro. estar... Você já fica com Isso. dinheiro Aí para poder você fazer o investimento. Justamente, né? Então vamos dizer que seu lote você já pagou 15 mil e seu lote é 30 mil. Então 15 mil volta para você e você já pode colocar dentro da construção. Tendo em vista que até um aspecto que a gente vai falar mais para frente, mas que para a construção é importante se falar, a Caixa não financia 100%, ela só financia até 80%. Então os 20% vai ser contrapartida de quem está comprando, né? Ou utilizando o FGTS, que é uma das maneiras, ou com dinheiro mesmo, né? Que é o que a gente fala que é essa entrada, né? Que os construtores sempre falam
mas que não esclarece muito para a gente como é que é essa entrada, né? No caso, esses 20% tem que ser à vista, né, assim, Carol? Não necessariamente, né? Você pode, tipo assim, é um investimento inicial, né? Que você vai ter que ter. E aí, esse investimento inicial, vamos dizer que quando você faz a simulação lá, seja 20 mil reais. Mas aí Sei. você tem um FGTS guardado lá, que é a reserva de quem trabalha, que tem que Uhum. ser a partir de 3 anos, né, de arrecadação. E aí você tem, sei lá, 15 mil de FGTS. Aí você só vai dar de contrapartida 5 mil, entendeu? Entendi. Eu tô perguntando assim porque eu sei que isso é várias dúvidas do pessoal que tá assistindo aí na live. Com certeza. E Foi justamente. tem gente que tá na live que tem dúvida e não pergunta. Pode perguntar, galera, viu? A gente Minha tá gente, pode aqui, ficar à vontade. Né? estamos A aqui para gente tá responder aqui com a... vocês, viu? Samuel, tu quer começar com aquela cronologia que a gente falou, Pronto. assim? Ou tu tem mais alguma dúvida que tu deseja falar? Não, a E gente aí a pode, gente... pode dar continuidade àquele tema que a gente falou sobre o terreno, né? Cronograma. Uhum. Certo. Primeiramente, né, em relação a essa modalidade de aquisição e construção, né, que é o que a gente foca aqui nessa live. Primeiramente, como é que eu posso fazer para eu saber quanto eu tenho disponível para financiar um imóvel? Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma renda comprovada. A partir de quanto? Foi uma das perguntas que me fizeram. A partir de quanto que eu posso ter de salário e que eu posso financiar um imóvel? Né? Então, os financiamentos, eles vão, principalmente na modalidade Minha Casa Minha Vida, né? Hoje, Casa Verde e Amarela, de salários, né? De comprovação salarial, de 1.600 a 7 mil reais, certo? Mensal. E aí, como é que eu faço essa comprovação de renda? Ou tendo a carteira assinada, né? Sendo funcionário no regime CLT, ou tendo uma declaração de imposto de renda, né? Então, são duas maneiras hoje em dia que é garantido de se aprovar um financiamento imobiliário, né, na Caixa Econômica Federal. Deixa eu te perguntar também, Carol. O Prolabore é elaborado por um contador, algo do tipo, dá certo ou não? Então, hoje, né, como Prolabore? Olha aí, já estão perguntando. Perguntar aí, o valor do projeto da casa já está incluso no valor que a Caixa aprova ou isso é por fora? Sim, o valor do projeto já está incluso, certo? Indo logo antes que suba, né, a pergunta, mas o valor do projeto já está incluso. Né? Quando a gente faz as planilhas orçamentárias, a gente já inclui tanto os projetos como acompanhamento de obras, certo? Mas se você quiser fazer por fora e eventualmente você não vai financiar imóvel pela Caixa, né, aí o valor do projeto é extra, certo? E Carol, então no caso um exemplo, se o cliente for comprar uma casa já feita, o valor do projeto da casa já feita já está embutido? Já está embutido. E assim, na verdade, quando você compra um imóvel novo, né, que é o que acontece comumente, por exemplo, a Caixa e a Prefeitura, né, normalmente, né, se for menor que 170 metros quadrados de área construída, ela não exige projetos de engenharia, né? Ela só vai exigir o projeto arquitetônico, que pode ser elaborado pelo engenheiro, né, ou pelo arquiteto nessa condição. E aí, é somente isso, né? Por isso, assim, que já puxando para outro dente, né, desse assunto tão amplo, que infelizmente acontece muitos erros construtivos, né? Que foi até uma coisa que a gente comentou antes, né, Samuel? Verdade. Por quê? Porque assim, como não existe a exigência dos projetos de engenharia e o acompanhamento não é feito durante a construção, né? Somente após o imóvel estar pronto, então acaba Que é isso aí, Vitor? Então acaba que para economizar, né? Economizar para deixar, né, o lucro lá em cima, o pessoal acaba fazendo o imóvel com vários vícios construtivos, né? E que isso vai causar problema Exatamente. brevemente, né? É a questão de querer economizar em tudo, né, Carol? Isso, Aquela famosa cultura que, infelizmente,
do povo brasileiro, quer economizar em tudo. E a gente sabe que projeto não é um custo, né? Projeto é um investimento. É um investimento. Projeto você vai ter sua casa bem planejada, onde vai ter cada ambiente, certo? Vai ter uma funcionalidade de cada espaço. Questão de iluminação e ventilação. A própria caixa, para ser aprovado o projeto, tem que ter uma área mínima para poder entrar iluminação e ventilação, certo? Eu já vi até projetos serem reprovados, porque, um exemplo, o projeto tinha um quarto 3 por 5, 3 por 4, digamos, né? E aí a janela tinha 90 por 90. E aí não foi aprovado, porque não atingiu a área mínima de ventilação e iluminação, tá entendendo? Então, assim, você fazer um projeto da sua casa, que você vai morar a vida inteira, né? Que você vai pagar 30 anos, é a melhor coisa possível. Porque imagina aí, você faz sua casa, digamos assim, cara, na tora, né? Né? Faz sua casa nas coxas, né? Nas coxas, faz sua casa na tora e vai financiar. Aí, beleza, você tem sua casinha e tal, mas você vai passar o resto da vida. Aí, um exemplo, você tem um quarto abafado, aí você vai passar 30 anos reclamando daquele quarto. Imagina aí. A vida todinha, ah, meu Deus, esse quarto aqui tá quente demais. Ah, meu Deus, minha parede tá tá cheia de umidade, hein, Carol? Pelo fato daquele problema, né? Não é. Inclusive, a Manuel aí perguntou, né, sobre a questão desses vícios, né? A Caixa ainda aprova a compra. No caso de imóveis novos, né, em que a Caixa, os engenheiros técnicos, engenheiros e arquitetos responsáveis, né, só vão analisar a casa, o imóvel depois de pronto, esses vícios muitas vezes estão encobertos, né? Por exemplo, impermeabilização, está encoberta com reboco, com a pintura. Então, não tem como a gente ver, né? Não tem como eles verem. Então, assim, é uma coisa que vai aparecendo ao longo dos anos, né? Os imóveis, eles vão com seguro, né? Mas que, assim, já vi muita gente se reclamando de casa com fissura, de casa com trinca, de cheio Inclusive, Carol, né? Recentemente eu peguei um serviço que foi justamente para fazer um laudo, certo? Um laudo de inspeção, dizendo de quem foi a culpa daquela patologia, se foi do cliente que comprou a casa ou se foi do construtor, certo? Aí eu estou fazendo uma análise bem minuciosa sobre isso, que é umidade e também fissuras, que é o que você está falando, né? Problema na execução. Então, como é que um caso desse, o cliente fazendo uma pós-ocupação teria culpa nisso, né? Claro, tem certos itens que ele poderia ter culpa, mas no caso do meu cliente, de acordo com os fatos, realmente a culpa foi na hora da execução. E aí, como o cara, ele, por exemplo, muitas vezes é uma pessoa leiga, né? Que a gente não tem a obrigatoriedade de saber de tudo, né? Então, no caso, às vezes é uma pessoa leiga que não sabe, só acaba vendo o pronto, né? E aí, quando não se observa esses critérios de execução, acaba acontecendo isso mesmo, né? O cliente é lesado, na verdade, o cliente é lesado por isso, pelo construtor, e acaba tendo prejuízo, dor de cabeça, um sonho que você teve de ter sua casa e morar dentro dela, né? Você acaba sendo frustrado por um profissional que fez as coisas erradas, né? Por isso que assim, Carol, a gente, como profissional da arquitetura, da engenharia, a gente tem a principal responsabilidade de educar nossos clientes, né? De educar a sociedade e falar o quê? Não, se você vai comprar uma casa financiada, chame um engenheiro e um arquiteto, né? Que aí os dois eles vão saber a melhor forma de projetar, de executar. Infelizmente não acontece, né? Infelizmente, construtores constroem, você sabe, às vezes do jeito que não é recomendado, fora das normas, né? E aí muitas vezes por falha na avaliação, né? Às vezes muita corrupção na avaliação, também acaba aprovando, certo? Eu estou dizendo isso porque, como eu te disse, eu também trabalho com avaliação de imóveis para financiamento, certo? Pelo Bradesco, pela Caixa também. E nessas vistorias eu visualizo todo o checklist que é me pedido, tá entendendo? E algumas pessoas ficam no pé. E aí, vai aprovar? Não vai? Mas eu coloco bem direitinho, ó. Aqui tá errado, essa parede tá dando infiltração. Porque, você sabe, infelizmente, em toda a área vai ter essa questão da corrupção. Então, o profissional da arquitetura e da engenharia tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa personalidade, esse caráter
né, de não aprovar É. se a casa não estiver apta para o financiamento, porque ele também tem responsabilidade sobre isso. Pois é. O Jaires, né, perguntou se a Caixa não exige relatório fotográfico na execução. Né? Para esse caso que a gente está falando aqui, né, abordando sobre erros e vícios, né, que no caso são imóveis novos, né, imóveis prontos, a Caixa não exige, né, relatório fotográfico. O que ela exige é a RT de projeto e execução, né, a RT de projeto arquitetônico e execução de toda a obra, né, e o construtor, ele assina um termo dizendo que a casa foi executada do jeito que, seguindo as normas, tá. Só que a gente sabe que o cabo assina, mas nem sempre, né? Nem sempre tá de acordo, não é verdade? E outra, eu acho interessante também essa questão que você falou, do termo, né? Porque, por exemplo, perante a legislação, né, a Constituição Federal, só quem tem a responsabilidade de projetar e executar seria o engenheiro ou o arquiteto, né? E aí, o mestre de obra pode assinar um termo também se responsabilizando? Não, na verdade é assim. Quem faz casa, né, que a gente está falando de construtoras, né, elas, para se ter o nome construtora, ela precisa ter um profissional de engenharia, né, estando responsável por essa empresa. Isso. Então, o que acontece, na verdade, é a corrupção na área da engenharia, né? Porque o cara assina dizendo, ele assina a RT de projeto de execução, diz que está acompanhando a obra, assina o termo juntamente com o cara e não está, né? E aí deixa a mercê como é que eu posso dizer? Deixa a mercê do construtor e aí depois ele pode estar até prejudicando o nome dele, né? Por questões, né, de receber um pouquinho, né? Eu tô entendendo. Ei, Carol, interessante, viu? Porque era o que eu tava falando no Stories. Às vezes eu faço ao contrário. O cliente não me contrata para acompanhar a obra, mas eu acompanho só para ver se está sendo executado igual ao meu projeto, né? Porque queira que não, se é um projeto, né, seja esse projeto financiado pelo banco ou não, mas é um projeto que vai estar levando o nome do profissional, né? E aí eu acredito que mesmo assim, você não sendo contratado para acompanhar a obra, mas seria interessante você ver se realmente está sendo executado de acordo com o seu projeto. Isso, digamos assim. Geralmente, quando a gente faz os projetos, né, mesmo que a gente não tenha execução fechada, a gente faz, né, fica disponível para tirar dúvida, né, faz algumas visitas, porque isso é importante para dar o suporte, até mesmo se for um profissional de engenharia que estiver executando, né, para ajudar realmente para saber se está sendo seguido, né, o projeto de maneira coerente com o que você fez. E outra, Carol, eu acho que é assim, quando você trabalha com o que você gosta, tipo você, eu vejo que você trabalha, você ama a engenharia, você ama a execução, então você tem um prazer de estar na obra, você tem um mesmo assim, não, porque a gente tem que receber, né, para poder pagar as contas. Mas assim, verdade. O prazer é tão grande no que a gente faz que às vezes a gente entrega mais do que o cliente contrata. Isso. A gente tem que estar disponível, né? Não disponível que eu diga a todo momento, mas até porque todo mundo precisa descansar e tal. Mas 10 horas. Alô, Carol? Mas quando a gente se submete por exemplo, uma profissão como engenharia, como arquitetura, que tem esse contato direto com o cliente, a gente precisa ter essa responsabilidade, né? Como é que eu posso dizer? Essa empatia, né? Porque eles não vão conhecer tudo, não vão saber de tudo. E aí a gente tá aí para realmente auxiliar, ajudar no que a gente puder, né? E saber que tá lidando com sonho, né, Carol? Um sonho, assim, acho que é de todo brasileiro. Sonho, assim, de criança. Não, trabalhe para um dia você ter sua casa própria. Então, a responsabilidade em nossas mãos é um nível alto. Isso, um nível altíssimo. E assim, quando você não tem, quando você entrega para o cliente, né? E ele fica frustrado com uma certa coisa ou outra. Oi, Carol, né? teve uma... Isso, vamos já. Eu vou perguntar aqui, ó. Comprei uma casa pela Caixa e deu cupim na porta de um dos quartos. Tenho direito a reparo? Tenho 5 anos tenho a casa há 5 anos já. Veja bem,
Vou responder essa daí. Samuel quer responder ou quer que eu responda? Responda aí, Carol. Pode responder, né? Pronto. Uma das coisas que é feito, que é exigido pela Caixa no momento do É o tempo, financiamento, né? 5 anos. é que a casa seja impermeabilizada, protegida de cupins, né? Tudo isso. Isso e essa garantia, né? E após a sua construção, é dada uma garantia de 5 anos pela construtora, né? Por quem fez a casa, para que eles possam estar fazendo o reparo, né? Após esses 5 anos, como é o seu caso, você deve solicitar o ai, meu Deus. O seguro da Caixa, né? Porque quando você compra o imóvel, você recebe um documento chamado apólice de seguro, né? Que nele vem dizendo todas as cláusulas e tal. E aí você aciona esse seguro e o pessoal vai fazer uma análise, vai estar analisando e vai estar vendo a causa desse cupim, se foi no momento da construção ou se foi, né? Quem é o responsável por isso aí. E aí vai estar sendo ressarcido ou você vai estar recebendo o valor, né, para fazer esse reparo, certo? E se preciso, até um laudo, né, Carol? De um arquiteto ou então de um engenheiro, dizendo E isso de não, quem é a culpa, certamente, né? né? E certamente tem que ter esse laudo, né? Eles vão, faz a Para vistoria e tudo comprovar. e verificam qual Agora, é a responsabilidade. uma coisa que eu ia te perguntar, um exemplo. 5 anos, beleza, 5 anos. Mas se passar 5 anos e 2 dias, pronto, já perdeu a Não, garantia. aí é questão de bom senso, né? Na verdade, a questão de bom senso, né? Você pode até chegar, conversar com o construtor e ver se ele consegue, né? Tudo assim, a gente primeiro tem que dialogar, né? Pode chegar no construtor, dizer, olha, fulano, tá acontecendo isso, você pode fazer e tal. Aí se ele se isentar, se ele disser que não tá nem aí, como muitas pessoas são ignorantes mesmo, né? A gente sabe. Aí, pô, então eu vou buscar os meios legais para isso, né? O cara tenta de toda forma para ir para a justiça, né? Só em último caso. Mas se for Ó, preciso, né? quero mandar um Vamos abração, mesmo. Carol. Essa galera linda aí que tá entrando, ó. Matheus Muniz, meu amigo forte, tá entrando aí. Carmelia Alexandre, ela comentou assim, ó, profissionais preparados. Tô gostando da live, tá vendo aí? Beijão. Muito bom. Obrigada. A Aline também entrando. Agora, Jair perguntou aqui, ó. Quando o imóvel é antigo, tem alguma Sim. dificuldade na compra, caso ele não tenha as normas exigidas, tipo recuo, ventilação? Bem, veja só. Quando o imóvel é antigo, né, os critérios para compra são bem menores do que imóveis novos. Isso é fato, né? Então, assim, o que é que vai se observar? Eu tive até esses dias uma situação dessa, né? Então, o que é que vai se observar? Por quê? Porque o imóvel, ele tem que servir de garantia no financiamento, né? O imóvel, ele é alienado no processo de financiamento e ele é a garantia de que você vai pagar e se você não pagar, eles pegam o seu imóvel, certo? O imóvel que você está financiando. Então, o que é exigido? Né? É exigido essa parte de recursos mínimos, sim. É tanto que tipo, a gente fala muito em relação ao padrão caixa. Né? Mas deve-se observar isso. Deve-se observar também a questão de posicionamento de fossa, né? Que tem que ser na parte frontal da casa. Né? Meu amigo, ligado no Deve, paredão aqui, deve, tá tremendo até o fogo, viu? E é porque tem junta de dilatação esse fogo. Meu Deus. Deve-se observar também, né, a questão de aparecimento de trincas, rachaduras, né, se tiver no imóvel que você está pretendendo financiar, né, como também a parte, por exemplo, se tiver umidade, se tiver todas essas coisas, deve ser observado. E são pontos negativos, né? É uma situação que, se tiver, dependendo de como tiver, é passível de ser negativado, de você não poder estar financiando esse imóvel, certo? Mas é mais esses critérios. Deixa eu te dizer também, outra dúvida que um amigo meu me perguntou é que é o seguinte, um amigo meu e também muitos clientes que vêm para mim, eles querem construir a casa sem os recursos, tá entendendo? Sem aqueles recursos padrões. Então a gente também tem que falar isso nessa live, né? Que para ser executado a casa financiada,
A Caixa, ela exige uns certos padrões de recuo frontal, os fundos lateral, né, que tem que ser de acordo com os recursos também impostos pela Prefeitura, certo? Então, a Prefeitura tem o PDDU, né, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, onde tem toda essa legislação. Então, exemplo, Zona Residencial 2, né, uma zona residencial de média densidade populacional. Então, já tem uma legislação de recursos diferente de uma ZR1. Então, a Caixa, o construtor, o engenheiro, o arquiteto tem que obedecer essas leis da prefeitura, certo? Mas, digamos assim, uma ZR, uma zona residencial padrão. Uma zona residencial padrão, assim, o mínimo do recuo é que na frente esteja 3 metros, certo, de recuo. Então, do limite do terreno até a primeira fiada de alvenaria, né, a primeira edificação da fachada interna tem que ser 3 metros de recuo, né? No caso, a galera faz geralmente a garagem, né, Carol? Isso, é. Na lateral, o recuo lateral, ele tem que ser de 1,5 metro se você for colocar janelas nesse recuo lateral. Agora, se você fizer um projeto de arquitetura, adaptando aí, botar um fosso de ventilação interno, um jardim de inverno, e não colocar janelas para esse corredor de circulação, né? Pode ter 90 centímetros de circulação, certo? E nos fundos, 1,5, certo? Então, essa é, na minha opinião, uma das maiores dúvidas que eu recebo. Tipo assim, Samuel, o terreno não é meu, então eu quero construir do meu jeito. Não, vamos conversar, não é assim não. É porque assim, para efeito de financiamento, né, você deve seguir, por exemplo, se você... A gente sabe que, infelizmente, a fiscalização municipal, ela não é tão efetiva, né? Mas, assim, quando você vai construir, né, uma coisa que é importante, principalmente nessa modalidade de aquisição e construção, você precisa disponibilizar o alvará, até para você averbar o imóvel, depois, etc. Né? Fazer todo o trâmite legal. E aí, escriturar, né, o imóvel. E aí, a prefeitura, sim, quem condiciona esses critérios de recurso, né, e layout interno, não, né, que layout interno é o arquiteto, mas obedecendo os recursos é realmente a prefeitura e essa questão de zoneamento urbano e tudo. É tanto que, quando a gente teve, por exemplo, em Juazeiro, agora, né, no começo do ano, essa mudança de gestão, né, que foi de mudança de prefeito, né, ocorreu um impasse aí muito grande que o prefeito queria seguir o PDDU de 2000 e hoje em dia já não se tem mais nada relacionado, né, o crescimento urbano tem mais nada a ver com o que era há 20 anos atrás. Tem que ser feita uma atualização desse PDDU, né, Carol? Isso, E aí acabou tendo um certo impasse aí nas liberações das obras, né, mas isso foi resolvido, graças a Deus, com novas normas, aí enquanto não se atualiza o PDDU, né? E o que é interessante é porque, assim, o PDDU ele tem que ser atualizado de 10 em 10 anos, né? E aqui em Juazeiro já tem 20 anos. 20 anos que não é atualizado o PDDU. Então, imagina aí a infraestrutura urbana dessa cidade do ano de 2000 e do ano de 2020, 2021, né? A diferença é enorme, principalmente no saneamento básico. Principalmente em questão... E também em relação, assim, por exemplo, áreas residenciais, né? Há 20 anos atrás, você tinha uma exigência mínima de lotes de 300 metros quadrados, se eu não me engano. E hoje em dia, a gente tem lotes nas mesmas zonas que antigamente eram 300, de 150 metros quadrados, 125 metros quadrados. Então, como é que eu vou oferecer recursos seguindo o PDDU, se é praticamente o recuo, é o tamanho do terreno, do lote. Né? Pois é. Então, acaba, né, ocorrendo essa ambiguidade aí, mas que já foi sanado. Isso também, Carol, aconteceu por causa da expansão urbana de Juazeiro, né? Juazeiro se expandiu de uma forma que nem a gente não sabe explicar. O crescimento urbano foi, assim, Crato já tem muito mais tempo que Juazeiro, Barbalho, e não teve esse desenvolvimento que o Juazeiro teve. Então, um terreno de 300 metros quadrados há 20 anos atrás, hoje em dia, até o preço não tem nem comparação. É interessante que eu peguei uma escritura de 1972 essa semana, sabe?
E essa escritura, ela tinha lá 3.000 cruzeiros. Aí eu converti para real. Sabe quanto é que dava em real? R$ 50. Olha. Rapaz, era bom demais, viu, nesse tempo? Não, era como se ficava, não, o que quer uma casa ou um carro? Não, eu prefiro um carro. Porque casa antigamente aqui no Juazeiro era menos desvalorizado, né, Carol? É. Casa E hoje em era. dia, e assim, também teve essa questão urbanística, né? Que foi muita gente buscando, né, imóvel e tal, comprar sem imóvel. E aí a flexibilização das leis também, né? Porque a partir do momento que o gestor flexibilizou e autorizou um loteamento a ter lotes menores do que diz no PDDU, ele está sendo conivente que se torne menor, né? Os recursos, etc. Então, fica a cargo do gestor, né, municipal. E aí a Caixa, né, ela tem os critérios mínimos dela, mas que segue os critérios do município, né, do município em que você vai construir o imóvel em questão, né? Pois Eu é, vou então só tipo, responder tá, aqui. tá entrelaçado, né? Você só consegue ter os Isso, padrões da Caixa se você pegar a legislação municipal. Porque tem muita gente que diz, isso, não, mas o padrão da Caixa é que o terreno de largura seja 5, ou então que seja 6. Não, você vai ter que seguir o padrão municipal. Se você for lá para o Rio de Janeiro, municipal, aí já tem que seguir a legislação de lá. isso. Isso. O que a Caixa orienta é que, obviamente, que na ausência desses critérios municipais, né, você aplica os recursos mínimos que ele traz, que até já vou responder a pergunta de Sara, né, que quais são as normas e diretrizes para o padrão Caixa, né? A Caixa, ela tem uma cartilha, vou dizer assim, que traz as condições, vou até mostrar aqui para vocês, Tá que até traz aberto. as condições mínimas para aceitação de imóvel como garantia, né? Então, esse material está disponível, né, na internet, e aí você verifica, vê direitinho o que é que Vamos fazer o realmente seguinte, a Caixa vamos, exige, né? vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bem bacana. No final dessa live, a gente vai disponibilizar essas duas cartilhas da Caixa, certo? Então você vai entrar no meu Stories, quando você clicar uma vez, aí vai ter uma arrasta para cima. Então você vai arrastar e vai baixar diretamente, Pronto, certo? Para você pronto, que é ótimo. É arquiteto, bom que é porque engenheiro, que é os cliente, profissionais quer já entender mais. ficam... Isso. Vamos lá, vamos voltar para o início ou vamos discutindo outros assuntos aí? Rapaz, deixa eu ver aqui Nós a já fomos lá cronologia. na frente, já voltamos, hein? Já voltamos, já. Então, no caso aqui, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco também sobre, assim, a escolha de um terreno ideal para construir. Eu acho que é uma dúvida também do pessoal. Por exemplo, quer fazer a casa É, financiada e não tem nenhum terreno. E os terrenos hoje em dia estão um pouco, digamos assim, o valor está um pouco alto, né? Então, qual é, seria o terreno ideal para a gente comprar, para fazer um financiamento padrão aí, através pelo Banco da Caixa, então do Bradesco, enfim, pelo financiamento, né? certo. Ó, em relação a terreno, o que que a Caixa exige, né? A Caixa exige que tenham as condições mínimas para se habitar e para se construir. Que é o quê? Infraestrutura, né, de calçamento, água e energia, né? É o que a Caixa exige. Ah, tem isso, então pronto, então você pode começar a construir nesse terreno, entendeu? Esses são os únicos critérios mínimos. E como a gente discutiu antes em relação a tamanho e tal, muito de prefeitura, né? Mas condições que a Caixa exige é calçamento, energia e água. Se tiver isso no seu lote, você já pode construir. Financiado pela Caixa, né? Interessante, que eu acredito que essa lei que você falou, eu acho que não tem uns 20 anos não, porque, um exemplo, o loteamento do Campo Alegre, né? O loteamento do Campo Alegre já ficou complicado, porque ele não tem o calçamento e tal, e para lá, como é que seria? Poderia fazer um financiamento lá? Na verdade, eu acredito que lá até tenha, né? Casas financiadas. Mas o que que acontece? Às vezes a pessoa imagina que o calçamento é o asfalto, né? Mas para efeito de entrega de loteamento, né? Às vezes você tá com a Até rua dividida a já pedra e tá pilada, com né? água e energia, já tá servindo, entendeu? Aquele jeitinho. Aquele jeitinho. Pois é. Sim, Agora, deixa eu só ver aqui. voltar um pouquinho em relação à questão da análise de crédito, né? Que eu queria até comentar aqui.
que muita gente fica em dúvida em relação a isso. Ah, eu não tenho dinheiro para construir, né? Importante a gente até falar aqui que, assim, o custo, até eu postei hoje, né? Que o custo, postei aqui nesse Instagram, que o custo para se construir um imóvel chega até a 50% menos quando a gente compara um imóvel pronto, né? Um imóvel já feito, né? A Então, diferença é assim, grande, né? o processo de construção, né? Aquisição e construção, que é o que a gente está mais falando aqui, ele tem muita rentabilidade, né? Primeiro que ele vai valorizar o teu lote, se tu já está ali com aquele lote que pretende construir, né? Então, ele já vai te ajudar nisso. Segundo, se você tiver a renda comprovada, o FGTS, total, já é um ponto importante. Uma coisa até que Samuel me questionou foi a questão de condições, né? Por exemplo, eu tenho o meu nome sujo, né? No Serasa e tal. Será que eu posso financiar um imóvel? Né? Infelizmente, não. Né? Ainda hoje você não pode financiar esse imóvel. Por quê? Porque seu nome tem que estar limpo para você dizer que você é um bom pagador. Né? O banco só vai Tem que fazer no lhe nome do emprestar o cunhado, do dinheiro. pai, do filho. Aí Tem que você arrumar outro busca em nome aí. outros meios, né? Pois Quero é. mandar um E aí abração é aí também isso. a Ceissa, que tá entrando agora, minha cliente. Quero mandar um abração. Nayane também, minha Olha, irmã. Beijão, Nayane. muito bem. Pronto, pessoal. Então é isso. Né? Em relação à análise de crédito, esse valor disponível para você vai variar em relação ao seu salário, né? A sua renda que você está comprovando, seja ela por carteira assinada ou por declaração, né, de renda, declaração de imposto de renda, e também vai depender do que você tem de dívida, né? Às vezes a pessoa quer financiar um imóvel, mas sei lá, tem um financiamento de um carro, e aí você não consegue ainda ter esse valor todo, né? Então é importante estar sempre fazendo esse balanço. É uma coisa muito importante, porque numa situação que eu precisei de um financiamento imobiliário, eu tive que esperar para poder conseguir, devido a ter outras dívidas, né? E aí, assim, é importante você observar, porque quando você realmente vai edificar o sonho da casa própria, você precisa estar preparado, né? Entre aspas. Estar preparado para poder fazer todo esse processo e ser bem sucedido, né? Pressão aí foi grande, ó. Cadê o abraço da mãe? Beijão, mãinha. Te amo. Obrigadão aí pela Muito bom. audiência, pelo carinho de sempre, viu? Amo demais a senhora. Oh, E beleza. vamos lá, vamos. Sim, Aí o aí bora terceiro tópico que lá. a gente estava vendo aqui, né? Daquele cronograma que a gente falou, algumas Uhum. decisões importantes, né? Que são levadas em considerações, que são levadas em consideração em projetos de arquitetura e engenharia, né? A gente Pronto. Aí poderia é com falar você. assim, falar por alto, né? Falar por alto quais são algumas considerações que a gente faz para fazer o projeto bem feito para ser aprovado pela Caixa, pela Prefeitura. Um ponto principal que a gente estava conversando, né, é a questão do lote mínimo, né? A gente obedece o tamanho do lote mínimo tem que ser de acordo com o PDDU, certo? E com esse lote mínimo, a gente vai fazer o cálculo de ocupação, a taxa de permeabilidade, certo? Então, Permeabilidade. que é a taxa de permeabilidade, né? A taxa de permeabilidade é a taxa do seu terreno, a porcentagem do seu terreno que vai infiltrar a água nele, né? Que vai passar água para o solo e não vai precisar de tubulação para canalizar para a rua. Aí muita gente me pergunta, de novo, né? Mas o terreno é meu, por que é que eu não posso pavimentar todo o meu terreno? Porque justamente a prefeitura tem a legislação que a gente tem que obedecer para poder a macrodrenagem da cidade receber aquela água pluvial, né? É por isso que Sim. em tempos chuvosos, né, acontece o que acontece. Porque, um exemplo, digamos, a cidade não tem a estrutura para receber tanta água e todas as casas estão pavimentadas. Então, choveu, caiu no telhado e vai para a rua. Caiu no telhado e vai para a rua. No terreno não tem nenhum espaço para infiltrar. Então, isso é um problema. Isso é um problema muito grande para a cidade, certo? Que acontece na hora da execução, né? Então, essa questão aí da taxa de permeabilidade, né? Outro ponto também importante, digamos assim, a taxa de ocupação, que a gente segue a risca, né, da prefeitura e também pelos critérios da Caixa. Que Sim. em cada zona residencial,
E zona residencial é separado basicamente por bairros, digamos assim. Tem zonas que pegam 2 bairros, 3 bairros, mas basicamente se você ver, cada bairro tem uma zona específica. Então tem zonas que você só pode ocupar 50% do seu lote, certo? Então se você tem um terreno, digamos assim, 10 por 30, certo? Você tem que obedecer os recursos, né? E também você só pode ocupar 50% desse lote. Os outros 50% tem que ser livre, certo? Pronto. Sim. Outra coisa que eu queria falar também é em relação ao tamanho dos cômodos, certo? Tamanho dos cômodos, tamanho dos quartos, tamanho das salas. Porque é o seguinte, existe um padrão imposto na cartilha, né, Carol? Na cartilha padrão da Caixa, para poder ser aprovado o projeto, certo? Então, um exemplo, você não pode colocar o quarto no tamanho que você deseja, tem que seguir realmente um tamanho imposto pela cartilha. Um exemplo, o quarto hoje, o quarto mínimo para ser aprovado em um projeto tem que ser no mínimo 8 metros quadrados, certo? Então, aí vai numa média de mais ou menos um quarto de 2,80 por 3, por aí. Entendeu? 3 por 3 Isso. seria o padrão de quarto mínimo, certo? Que você precisaria para poder ser aprovado pela Caixa, né? E existe também outros, digamos assim, outros fatores, né? Por exemplo, garagem. Garagem já seria 9 metros quadrados. Então, eu não sei como é que aprova isso, porque 9 metros quadrados você bota só o carro espremidinho. É porque são Mas critérios tem uma mínimos, série, né? Na verdade. exatamente, tem uma série de prerrogativas, tem uma série de leis que a gente tem que seguir para esse projeto ser aprovado. Tem uma série de normas É. nessa cartilha, né? Então, um exemplo, o banheiro também. O banheiro tem que ter uma ventilação adequada para que vai ter essa exaustão de gás, essa troca de ventilação cruzada, né? Para futuramente não ter Isso. problemas, né? Não ter problemas de mofo, não ter problemas de acúmulo de bactérias. Então, tudo isso, até a questão da iluminação e ventilação natural, está incluído nessa cartilha aí que a gente vai deixar para vocês. Você que é cliente, você que é arquiteto ou engenheiro, vai ter de bônus aí nessa live, certo? Então, um exemplo. Hoje a Caixa, para você aprovar, um exemplo, um projeto que tenha, deixa eu colocar aqui, ó, um projeto que tenha iluminação e ventilação adequada. Os quartos, sala de estar, refeição, copa, escritório, ele tem que ter um sexto da sua área ocupada de área para entrar ventilação. Então, um exemplo, se você tem um banheiro que seja, digamos, 10 metros quadrados, né? Então, ele tem que ter um sexto dessa área quadrada de abertura de ventilação, certo? E não pode ser só de iluminação. De iluminação seria já diferente, né? De iluminação já seria Iluminação outra natural. prerrogativa. Então a gente tem que obedecer essa série de critérios para ser aprovado pela Caixa, certo? Se tiver algum errozinho nesse projeto, então alguma coisa que não esteja diferente, a gente não consegue aprovar pela Caixa o financiamento, né, Carol? No caso, se tiver um erro de ventilação e iluminação, o projeto não é aprovado, não é assim? Já volta, né? Outra coisa, Samuel, é importante a gente falar, por exemplo, é em relação aos recuos laterais, né? Que aquela questão lá, que todo cômodo tem que ter uma ventilação, né? E aí existem situações em que o meu terreno ele é muito estreito, né? Sei lá, 5 por 30, né? 5 por 25. Às vezes é um terreno estreito. E aí você não consegue, por exemplo, deixar um e-mail na lateral, né? Para ventilação das janelas, que é o que a Caixa exige. E que tenha, né, todos os cômodos ventilados. Então, você pode fazer, por exemplo, uma área de inverno interna, né? O arquiteto aí bolar alguma ideia para que todos os cômodos sejam ventilados por essa área de inverno. O E até importante é também, que Carol, tenha... é uma tentativa de ganhar mais espaço, né? Porque, um exemplo, se você de 1,50 deixa o corredor com 90 centímetros, você fazendo uma área de inverno, com certeza os quartos vão ficar maiores, né? E aí vai ter um Isso, aproveitamento melhor do espaço, com iluminação e ventilação, que é aprovado pelo financiamento. que é aprovado pelo financiamento, né? É muito importante, assim, porque às vezes você, por exemplo, fica à mercê de comprar um imóvel novo, né? E nem é a casa que você gostaria, nem é do jeito com a sua cara, É porque verdade, né? você fica preso àquele negócio de padrão Caixa.
né? E a gente está aqui para desmistificar isso, que na verdade você pode ter o seu imóvel personalizado do jeito que você sempre sonhou, Exatamente. atendendo às suas demandas, né? E que ainda assim seja financiado pela Caixa, né? Não se necessariamente do jeito que o construtor, com aquela plantinha que você viu, foi feito, né? Carol, e muitas vezes é uma planta padrão, né? Às vezes, muitos Não, construtores ainda pegam uma diz assim, planta padrão, padrão Caixa, né? uma planta padrão assim, digamos, até no site da Caixa tem plantas padrões. Só que essa planta, ela pode ser totalmente modificada, né? O seu projeto pode, nem ela disse, pode ser totalmente personalizado para você, certo? Então, um exemplo, você pode fazer o seu projeto do zero, sua casa do zero, do seu jeito. Então, é que nem Carol disse, entre comprar uma casa feita e começar a construir do zero, é mais interessante, mais vantajoso você começar a construir do zero e chamar um arquiteto, um engenheiro para fazer esses seus trâmites, fazer seu projeto e acompanhamento de obra, certo? Nela, Isso. Carol mesmo, assim, para a galera que está entrando agora, né? Carol postou um comparativo de um valor de uma casa, certo? Se você comprar, digamos, ela vale R$ 1 milhão. E se você fizer essa mesma casa com os profissionais corretos, você gasta 500 mil. Então imagina aí, você tem uma casa de 500 mil e ainda tem mais 500 mil para comprar uma Ferrari aí. E ainda do jeito que você sonhou, né? Às vezes, assim, Exatamente. você acaba, você que é da área da arquitetura, você tem mais até propriedade de falar nisso, mas com o acabamento que você sempre quis, né? Com o revestimento, com a iluminação adequada, né? Analisando todos os critérios, né? De iluminação e tal. Então, isso é muito importante, né? Você personaliza algo que você ainda pode financiar, né? É muito Exatamente. bom, assim, quando a gente pensa também nesse critério, né? Porque não só a questão econômica, claro, vai levar um tempinho, né, para você construir, mas você vai ter conhecimento de todo o processo, vai ser realmente o que você desejou, né? E você, assim, você junto com o seu profissional, o arquiteto, o engenheiro, vai estar podendo ir na obra, vendo se realmente está sendo seguida da forma correta, né? Que nem Carol disse, muitos problemas pós-ocupação são causados na execução também, certo? Então, um exemplo, que nem ela falou, né? Umidade na parede. Muitas das casas, às vezes, não tem a questão da impermeabilização. Então, você fazer na sua casa, executando na sua casa com a engenheira Carol, você vai ter essa garantia, entendeu? Você vai Pode ter essa ter garantia certeza. que sua casa vai estar bem executada, bem projetada e não vai ter aquela dor de cabeça pós-ocupação, né? Muita gente que compra imóvel financiado, né, imóvel novo, reclama disso, né? Os principais erros que a gente detecta é umidade, né? E trincas e fissuras, né? Principalmente por ausência de verde, contra verde. Contra bem. Problemas de canalização, né? De água fria, né? Muitas vezes são os pontos que a gente mais observa, falta de pressão, né? No chuveiro e tudo. Então, isso são vícios construtivos, né? Que acabam causando problemas, constrangimentos e que podiam ser evitados quando você escolhe um bom profissional, né? Para estar lhe atendendo. Quando você realmente faz o acompanhamento da obra, né? E aí nem sempre existe essa, como a gente, né, está tentando desmistificar aqui, mas que você pode financiar, né? E ainda tem uma coisa melhor. Às vezes, assim, você tá ali, você começou a construção, mas aí você não tem mais dinheiro para fazer sua obra e você precisa terminar. A Caixa também financia. Se você tiver até 70% do imóvel construindo, né, em construção, você pode ainda assim financiar, né, o seu imóvel e aí Pronto. concluir a Agora sua eu quero fazer construção. a pergunta que todo mundo quer saber. Vamos lá. A Caixa, ela aprova até que valor para financiamento? Bom, esse valor, ele vai depender do teu salário, né? Então, vamos dizer que você ganha 7 mil no mês, né? Uma suposição. Aí você vai no site da Caixa, tem um simulador, né, de financiamento imobiliário. Você coloca o quanto você ganha por mês, né, a sua estimativa, coloca o valor que você pretende financiar, né? E aí ela vai te dar as condições para você fazer isso.
Né? Pronto, hoje em dia, né, a gente tem uma média, vou falar aqui uma média do que a gente mais vê. Imóveis que são financiados pelo Casa Verde e Amarela, com 2, 3 quartos, né? Aquele estilo térreo, né? Mais popular, vou dizer assim. Né? Que custa, vamos dizer que sempre aí está na média comercial, 140, 150 mil reais, 130, né? Varia. Então, para você financiar um imóvel desse, você precisa ter uma renda comprovada de mais ou menos 2.100, 2.500, né? E aí é mais ou menos essa média, entendeu? E aí, eu quero financiar 2 milhões de reais minha casa. Você pode, né? Às vezes a gente fica... Quero mandar um abração pro meu parceiro Vitor Hugo. Essa aí é sua casa, 2 milhões de reais. 2 Viu? milhões. Vamos financiar a sua casa. Eu sei que você tem uma Pronto. rentabilidade mensal de 20 mil. Pronto. E aí, na Caixa, existem várias modalidades. Né? Existe a modalidade Casa Verde e Amarela, que é para imóveis mais populares, né? Que tem a questão do subsídio e tudo que o pessoal está mais acostumado. E a partir de imóveis 180 mil, 200 mil, né? Existem outras modalidades de financiamento. Hoje a gente fala muito do SBPE, né? Que é uma modalidade que usa o fundo das poupanças, né? Tem um juros um pouco maior, mas que para as pessoas que pretendem financiar valores mais altos, essa é uma grande saída, né? E além do mais, que você pode, no momento que você faz o contrato e tal, você pode pegar até 20% do valor antecipado para começar a sua construção, entendeu? Então, é muito... Só tem benefício, né? Entendi. Outra pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer saber também é em relação ao comparativo das parcelas fixas com as parcelas com correção de IGPM e esses outros impostos e taxas. Na tua opinião, qual seria a modalidade ideal, ou então a modalidade que seja mais viável assim, para o cliente? Ou vai do perfil? Pronto. Por exemplo, isso aí também vai depender justamente do perfil que você quer se encaixar. Certo? Por exemplo, para imóveis mais populares, né, a modalidade que é melhor empregada é realmente o Casa Verde e Amarelo. Né? Por quê? Porque eles funcionam com regime de amortização. Então, os juros vai diminuindo ao longo do tempo. Né? E aí você acaba tendo parcelas menores ao longo dos 30 anos, tem a questão do subsídio e tal. O FGTS, né? Usa o FGTS, então tem todas essas vantagens. Agora, se eu vou para um imóvel de mais de 190 mil, 200 mil, como eu falei, né? 250, a modalidade melhor que eu vejo é o SBPE. Por quê? Porque você tem adiantamento de parcelas, você tem a possibilidade de financiar valores maiores, né? Porque essa modalidade é para pessoas que têm salários a partir de 5 mil reais. Né, o SBPE, e você tem como é que eu posso dizer, a vantagem de financiar até 2 imóveis com seu nome, né? Onde no caso Verde e Amarela você só pode financiar uma vez. Se você vai financiar um imóvel, você só pode financiar uma vez, depois você já não pode mais, entendeu? Entendi. Então assim, tudo varia de acordo com o seu perfil, né? Com o perfil do cliente. Se o cliente tem um perfil para imóveis mais baratos, né, tem uma linha que a gente segue. Se o cliente tem outra, vamos dizer, você tem um perfil maior, que é um imóvel mais, né, mais elaborado e tal, aí a gente vai por outros viés. E isso também é personalizado, porque às vezes o cara é SBPE, mas ele tem FGTS, então ele quer usar FGTS, e aí vai decidir no momento que vai fechar contrato com o banco, entendeu? Show de bola. Pois é, galera. Lembrando para você que está entrando agora, essa é uma live falando só sobre construção financiada, do projeto execução. E estamos aqui com a engenheira Carol, ela é especialista na área. Especialista. Então, se você tiver alguma dúvida, essa é a hora, viu? Pode fazer essa dúvida aí, eu vou falar o nome das pessoas que estão na live. Meu parceiro Alex, Ceissa, Maninha, Nayane, Cristiano, meu amigo Eric. Cristiano. Então, Cristiano tá aí. Cristiano me perguntou também. hoje de manhã as coisas. Eu disse, Cristiano, assista a live. Pois é, então se você tiver uma dúvida, olha agora. Nessa barrinha aí de comentar, comenta aí, galera. Qual é a dúvida de vocês sobre o assunto? A gente tá debatendo aí.
Madrinha Carmélia, aí minha família, minha amiga Sara. Coisa boa. Sara até fez uma pergunta aqui, eu não sei nem se a gente já te respondeu, Sara. Ela falou sobre os padrões, não foi? Foi, eu já falei, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai falando aí que a gente vai respondendo. Deixa eu ver aqui de acordo com o cronograma. Pronto, ó, técnicas construtivas de uma residência financiada, né? Acredito que a gente já falou, mas tipo assim, uma coisa que eu queria que a galera entendesse também. Se eu for financiar um imóvel, ele pode ser construído com a alvenaria comum ou pode ter outras técnicas construtivas, tipo, digamos, steel frame, né? Drywall. Me tira essa dúvida. Pronto. Eu estava vendo, né, um pouco sobre isso, até para sanar essa tua dúvida. Né? E realmente a Caixa, assim, ela fala somente sobre a questão de blocos cerâmicos ou alvenaria estrutural. Né? Não vou dizer para você que não pode, mas que vai, por exemplo, a partir do momento que você submete um projeto com uma tecnologia diferente construtiva, né, eles vão primeiro analisar, né, para ver se aquilo é viável para aquela situação e tal. Até porque, por exemplo, se a gente for falar do steel frame e do... Diz aí o nome. Alvenaria tradicional, steel wood, drywall? Não. Drywall, né? Em drywall, a gente tem alguns critérios, né, que a gente tem que seguir. Algumas particularidades, se for área externa, né? Alguns parte cuidados. De estrutura, né? Isso, alguns cuidados a mais que você tem que ter em áreas molhadas e tal. Né? Então, assim, tudo vai depender da análise, mas convencionalmente, né, a gente faz seguindo esses critérios que a Caixa disponibiliza e que é mais a parte estrutural, né? Pilares, lajes e tal. E para alvenaria de vedação, né, bloco cerâmico mesmo. Entendi. Teve uma pergunta aí do Cristiano, ó. No SBPE, aceita imóvel para fins somente de área de lazer na modalidade de aquisição? Não, peraí. É isso mesmo, na modalidade, né? Na modalidade SBPE, você pode tanto fazer imóveis residenciais como imóveis para fins comerciais. Né? Às vezes você vai construir uma área de lazer para alugar ou coisa do tipo, a gente pode dizer que é fins comerciais, né? Ou então sala comercial, né? Isso, e está sendo passível de financiamento. Né? Não tem esse critério assim somente residencial, né? Você pode fazer para outros fins também, viu, Cristiano? Pronto. Cristiano, eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se é a tua dúvida, uma das tuas dúvidas também. Que eu tenho essa dúvida, meus clientes também têm essa dúvida. Carol, você acha mais vantagem fazer pelo Construcard, aquele cartão Construcard, ou fazer realmente dessa modalidade que você me explicou anteriormente? Pronto. Assim, depende muito do que você quer. Né? Por exemplo, eu vou fazer reforma. Né? Se eu for fazer uma reforma ou ampliação, eu indico o Construcard. Né? Porque o seu imóvel já vai estar pronto, já vai estar, né? Você vai só reformar. Agora, se eu vou para o processo de aquisição e construção, ou aquisição em terreno próprio, que também existe essa possibilidade, é melhor você ir para esse outro tipo de financiamento. Né? A Caixa, ela disponibiliza, né, financiamento para cada situação que você queira. Mas no caso de reforma, o Construcard. Se for aquisição de terreno e construção, essa modalidade de aquisição e construção. E em relação a juros, taxa de juros e tal, vai depender de cada tipo, né, do que você vai usar, a questão da FGTS, ou se é um imóvel mais caro, como o SBPE, né? Então, vai variar de acordo com o que você pretende. Né? Mas se for aquisição e construção, sim, essa modalidade que é o financiamento que é feito da seguinte maneira. É até importante a gente falar, né? Como é que acontece o financiamento na modalidade de aquisição e construção. Né? Você tem o terreno que você está pagando ou que você fez uma pré-compra, né? Que hoje tem imobiliárias que fazem esse sistema também, né? Para quando você quer construir. E aí a Caixa, ela quita o valor do seu lote até 100%, né? Até 100% ela vai estar disponibilizando. Então, se seu lote custou 40 mil, ela vai pagar os 40 mil. E no processo de construção, até 80%. Né? O restante é aquele valor de entrada.
né? E aí, como é que vai acontecer o processo de construção, né? Através de medições, que a gente chama, né? Primeiro você entrega uma parte da obra e a Caixa vai e analisa. Depois você entrega outra parte e eles analisam, até o final. Uma das coisas que a Caixa exige é que no final da sua construção, eles vão deixar preso de lhe pagar 5%, né? A garantia de que você vai averbar o imóvel, né? Então, esses 5% do valor total do financiamento, eles só te entregam quando você entrega a documentação do imóvel averbado, né? E aí você recebe o restante. Show de bola. Carol, tem uma dúvida aí interessante do Instagram VB Engenharia e Urbanismo. Ele botou aqui, junção perfeita desses dois profissionais. É isso aí. Quanto mais Valeu! unido, a arquitetura e a engenharia, melhor, né? Ele colocou assim, ó, como o trabalhador autônomo pode comprovar sua renda, sendo que o mesmo já possui o terreno? Essa foi uma dúvida que o Carol já falou anteriormente, mas acredito que ele chegou agora, mas continua, Carol. Pronto. Como um trabalhador autônomo pode comprovar sua renda? Para fins de financiamento imobiliário da Caixa Econômica, hoje, né, eu vou falar hoje, porque há algum tempo atrás, quando a economia estava mais aquecida, até a renda informal a gente poderia utilizar para comprovação. Mas hoje, ou com a carteira assinada, né, que no caso o autônomo não vai ter, né, ou se ele tiver a declaração do imposto de renda, né? Com um valor maior que 29 mil por ano, né? O contador vai saber lhe dizer melhor. Mas com a renda maior que 29 mil reais por ano. Aí você vai conseguir, de certeza, aprovar o seu financiamento. Porque às vezes você até consegue com a renda informal e tal, mas fica condicionado e aí você não consegue ter esse valor, a possibilidade ótima de financiamento, entendeu? Show de bola. Ó, o Cristiano colocou aqui, ó. A próxima live poderia, como sugestão, chamar Instagram VB Engenharia, com o nosso amigo Anchieta, que tem muito conhecimento em loteamento, para sabermos escolher melhor na hora da aquisição. Pois é, próxima live a gente pode fazer esse trio aí, né? Eu, você e o Anchieta já explanando mais sobre essa área, como escolher o melhor terreno, se é um terreno mais plano, mais inclinado, se é uma fachada voltada para o leste ou para o oeste, a gente pode fazer uma live só comentando sobre isso também. Então, quero saber de vocês. É muito importante, eu quero... porque até assim, quando um terreno ele é mais declive, quando tem mais declive e tal, ou ele é mais, né, plano, você vai ter um custo diferente também, né, para sua menor. Então, é importante também, na etapa da escolha do terreno, você ter o acompanhamento profissional, né? Para saber lhe orientar melhor, qual a melhor situação. Exatamente. Agora eu quero saber do pessoal que está online aqui, as 13 pessoas que estão online, eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida, se todas as dúvidas já foram sanadas. Eu quero saber de vocês. Comentem aí na caixinha, nesse comentário aí, se vocês têm mais alguma dúvida para a gente estar tirando de vocês, certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Bota aí. Foi bem explicado? O que é que nem eu tava dizendo nos stories, a oportunidade é essa, é especialista em casa financiada. Ei, na brincadeira nós já estamos aqui há quase 1 hora, hein? 1 hora? Mais de hora, né? Pois é, a conversa tá boa, né? Rapaz. Oxe, passa ligeiro demais. Quando é um assunto que a gente gosta e que entende, né? Aí aqui passa ligeiro. Pois é, quem tiver mais alguma dúvida, que quiser falar, eu vou até olhar aqui, vou até tirar o celular aqui do lugar. Se tem mais alguma dúvida que me perguntaram e eu não consegui falar aqui para vocês. Só um minutinho. Quero mandar um abração também, meu parceiro, meu amigo Luiz Paulo. Tamo junto, meu irmão. Um grande abraço, viu? E amanhã a gente tá lá conhecendo o seu terreno, viu, Luiz? Pra saber bem direitinho se ele é plano, se é inclinado. Pra gente fazer um projeto da melhor forma possível. Pra você e sua mãe, viu? Um beijão. Até amanhã. A gente se encontra pra fazer um projeto bem diferenciado. Ei, Carol, depois eu vou entrar em contato contigo sobre um projeto futuro ali.
que apareceu, para a gente trabalhar junto. Na hora, na hora. Estou aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo acessar. Eu acho que se eu sair, eu saio da live. Mas eu acredito que, pelo que a gente já falou, as dúvidas que me enviaram daquela questão lá, né, que eu te disse, da caixinha, já foram sanadas. Acredito que a maioria já foi sanada já. Valeu, Cristiano. Vamos ver se a gente fala para falar alguma coisa. Olha, Bom, VP está falando assim, ó, aquisição e construção pode ser aprovado em vias sem pavimentação ou somente com meio fio? Aquela dúvida que a gente estava conversando no início. Então, Anchieta, a aquisição e construção, você pode... a garantia é que você tenha a infraestrutura urbana, né? Pode não ser pavimentação tipo asfáltica, mas desde que tenha a separação, né, dos lotes, que tenha a separação das vias públicas, né? Que a gente sabe que nem sempre você é mais conhecedor que a gente, mas que nem sempre a gente tem a condição de asfalto e tal. Mas desde que seja pavimentado, que tenha a divisão das ruas, né? E energia e água. E aí você já pode fazer e participar, tendo essas condições no terreno, né? Fazer a aquisição e construção. Ei, Carol, o que eu acho mais interessante também é que algumas divulgações dos loteamentos, eu vejo assim, água, luz, pavimentação, como se fosse uma coisa extraordinária, mas é o básico exigido, né? É o mínimo do mínimo, é isso aí, essa infraestrutura básica. É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Né? Assim, a gente... porque assim, a gente vive ainda aqui que não tem muita disponibilidade, por exemplo, da questão do saneamento, né? O que é o saneamento? Né? A disposição correta dos resíduos, de esgoto e tal. Então, assim, teria uma condição ótima, né? Mas que não convém só de quem está fazendo o loteamento, né? Mas também do poder da CAGES, né? De quem quer que sejam os órgãos reguladores. Pois é, outra dúvida aqui que o conhecido meu me perguntou, em relação à execução, que ele trabalha com obras também, sabe, Carol? Ele perguntou se a verga e a contraverga é obrigatório executar para ser aprovado na Caixa, né? Porque de acordo com a cartilha, tem explicando que realmente é obrigado, né? É obrigatório fazer a execução. Mas eu quero que você explane mais um pouquinho sobre essa questão aí para a gente encerrar, digamos assim. Pronto. A questão de verga e contraverga, ela é sim obrigatória. Né? No processo de aquisição e construção, em que vai-se um profissional fazer as medições, né, ele vai verificar certamente se foi realizado. Né? Quando a gente vai fazer uma construção imobiliária financiada, a gente até assina dizendo que vai, por exemplo, ter a questão de vergas e contravergas, a questão de impermeabilização, né? A parte de proteção do madeiramento contra cupim, essas coisas. Então, assim, são coisas que são obrigatórias, mas, né, que até, eu não sei se cheguei a te comentar contigo, mas que é uma coisa que a gente vê que nas construções que são financiadas somente depois, a gente não encontra, né? Bem como a questão da permeabilização, que é bem recorrente. Né? A maioria das casas que você chega que estão prontas, vai ter alguma fissurazinha, né? Em cima da porta, embaixo da janela, desculpa. Então, assim, é obrigatório, mas que nem sempre o pessoal faz, né? Interessante. Tipo, essa é uma técnica bem básica, bem simples, que pra gente que é da área, que está em obra, que está com projeto, é uma coisa mamão com açúcar, né? Só que às vezes o cliente não entende e às vezes, digamos, o profissional que está executando, o construtor, o pedreiro, às vezes não faz e aí passa por despercebido pelo cliente, porque o cliente não tem entendimento, né? E a casa, infelizmente, aprova com essa falta dessa estrutura, né? Diz que revisando, vai reformar, vai construir, vai projetar o seu sonho, chama um arquiteto, chama um engenheiro que eles são os profissionais ideais para estar acompanhando esse teu sonho. Minha gente, eu quero, né, já dando final aqui a nossa live, quero agradecer a cada um que se fez presente, que enviou suas dúvidas, né? Nós estamos aqui, né, Samuel e eu, estamos aqui para
esclarecer alguma coisa que tem a mais. Nossos contatos estão nas nossas redes sociais aí, né? Abertos à parceria, né? VB Engenharia aí. É isso aí. Cristiano, enfim. Obrigada pelo pessoal da família também, né? Que se fez presente. Minha madrinha, meu primo, o pai, o irmão de Samuel, né? E é isso, né? A gente está aqui disponível. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Para mim foi também essa interação e poder estar falando um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho que a gente faz. E obrigada, Samuel, também por ter aceitado, né, por a gente ter feito essa parceria. Prazer é todo meu. Foi muito legal, muito legal. Você é bem, como é que eu posso dizer? Não é nem extrovertido, mas sabe trabalhar bem com câmeras, né? Eu estou me acostumando ainda nesse meio, rapaz, né? Nessa nova realidade. Né? É a nova realidade, né, Carol? A gente tem que realmente se adaptar, porque tudo agora está no digital, né? Tipo, às vezes você tem um conhecimento muito grande do assunto, muito grande, mas pelo fato de você não estar na internet, ninguém sabe que você tem aquele conhecimento, né? Então a live dessa é muito boa, tanto para quem foi ouvir, né? Quanto para a gente, que a gente ganha também novos clientes, novos seguidores, né? E desde já quero agradecer também, quero agradecer a você que ficou presente, 12 pessoas até o final. Para mim, é muita gente, certo? Imagina aí uma sala com 12 pessoas, né? Então, desde já, a gente conversando sobre... Não é um papo bem leve aqui. Então, desde já, agradeço demais a participação de todos. Quem comentou, quem interagiu. E lembrando que vai ter mais live sim, viu? A gente pode até fazer uma série e toda semana uma live. Por que não, né? Vamos estudar. Poderia ser. Né? Então, desde já quero agradecer toda a minha família que esteve presente também, minha mãe, meus irmãos, meus tios aí que passaram. Quero agradecer. Minha amada esposa Dana aqui está fazendo, ela está nos bastidores. Então é isso, galera. Que Deus abençoe. Fiquem de olho aí nas novidades. Sigam aí, você que é meu seguidor, sigam a engenheira Carol, certo? Sigam ela aí, que ela tem muito assunto para lhe informar. Se você tiver alguma dúvida, fala com ela também. E você que é seguidor da Carol, se quiser me seguir, tem muita dica de arquitetura no meu Instagram, certo? Com certeza. Então, Carol, vamos personalizar as sonhos das pessoas, né? Pois é, foi um prazer imenso realizar essa live com você. E tenho certeza que muitas mais virão, certo? Se Deus vários quiser. outros assuntos. Então, que Obrigada, Deus abençoe. Samuel. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigadão. Fica com Tchau, Deus pessoal. você também. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu.